No livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, obrigado, Ministério de Louvor, que Deus abençoe a vida de vocês cada dia mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, diz assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e também de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e também ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e também do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos. Então eles oraram e expuseram as mãos. Então crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém e amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Era o início da história da igreja do primeiro século. O Lucas está escrevendo aqui talvez os 30 primeiros anos da história canônica da igreja, que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 28, tendo uma inflexão na narrativa do texto, que a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, ele direciona toda a sua biografia, toda a sua história, a partir das viagens missionárias do apóstolo São Paulo, na qual ele fez 3 viagens, e por conta disso, ele espalhou o evangelho em toda a Ásia, plantando igrejas em tudo quanto é lugar, na Tessalônica, em Gálatas, em Éfeso, enfim, em tantos lugares, em Corinto. Era um movimento muito grande que estava acontecendo naquele período. Deus estava capacitando aqueles irmãos para anunciar o reino de Deus sobre aquelas nações, sobre aqueles povos. E o Espírito Santo, ele tinha se derramado sobre eles. Primeiro em Atos capítulo 3, sobre a comunidade dos apóstolos e também os 120 pessoas que estavam no cenáculo, buscando ao Senhor, por uma ordem dada de Jesus a eles: permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de todo o poder. Então ali eles ficaram. Eles não eram de Jerusalém, eles eram do norte, eles eram da Galileia, mas em obediência a esse mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles homens permaneceram na cidade de Jerusalém, até que a promessa se derrama sobre a vida deles. Eles estão às 9 horas da manhã, o Espírito Santo se derrama no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, muito conhecida essa festa, e eles começam
começam a falar em novas línguas, e eles começam então a evangelizar, e muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, as grandezas de Deus na sua própria língua, e Deus começa a se movimentar de forma exponencial naquela comunidade do primeiro século. Ato contínuo, Atos capítulo 10, Deus também visita a casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, Cornélio era um representante do Império Romano, mas ele era um homem que tinha temor a Deus, ele orava, ele buscava ao Senhor, e Deus então fala para Cornélio enviar 2 dos seus servos até o local onde estava Pedro. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, ali na beira-mar, em Jope, e então eles chegaram lá e falaram para Simão que ele teria que ir até a casa de Cornélio, e o Simão foi. E chegando na casa de Cornélio, o Simão mesmo disse: Simão Pedro, vocês bem sabem que eu, como judeu, não posso entrar na casa de um pagão. E naquela mesma hora que ele está ali anunciando, a Bíblia diz que Deus derrama do seu Espírito Santo sobre aquela comunidade ali de gentios, e começa então a haver um grande momento de Deus na vida de Cornélio, de toda a sua casa, de toda a sua família, e o Evangelho, a partir de Atos capítulo 13, ele então se banha por toda a Ásia Menor. Se F.F. Bruce estiver certo, no ano 47 Paulo entrou na Ásia, no ano 57 a Ásia praticamente toda estava evangelizada. Por isso ele escreve aos Romanos, falando que a intencionalidade dele era ir para a Espanha, para Tarsis, pregar o Evangelho de Deus. Então, hoje nós queremos, na verdade, olhar para um homem que às vezes a gente passa por ele, e ele é um homem de Deus esquecido. O nome dele é Estevão. O Estevão, que nós lemos aqui, ele teve uma vida muito curta. Ele teve uma vida muito breve, né? Uma vida que passou, talvez, despercebido de muitas pessoas quando olha para o Novo Testamento. Quando a gente olha para o Novo Testamento, né, para os evangelhos, que vão narrar, obviamente, a vida de Jesus, mas quando a gente olha para o livro de Atos dos Apóstolos, enfim, todo o enredo da palavra de Deus, a gente percebe que Estevão, ele quase não é falado, ele é despercebido, né? Por quê? No meio de tanta gente que marcou a história da igreja, como por exemplo, como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Tiago, como o apóstolo João, como o Filipe, como o apóstolo Pedro, né? E tantos outros nomes que você olha para a Bíblia e vê essas pessoas que foram colunas da igreja, no meio desse mosaico todo de homens e mulheres que Deus está usando, timidamente aparece ali então a vida deste homem, o Estevão. O Estevão, como eu falei, ele não é quase citado na Bíblia. Somente nos primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos, na qual eu li para vocês, que começa no versículo 6 e acaba no capítulo 6 e acaba no capítulo 7. Então, a Bíblia mostra isso. Fora disso, você não vai ver mais o nome Estevão. E por isso que eu queria trazer ele, o Estevão, hoje para cá, para a gente entrar pelo caminho da vida dele, porque se a Bíblia não, praticamente quase nada fala de Estevão, ele foi um herói da fé, praticamente quase que anônimo. A Bíblia também mostra para nós que o Estevão, ele tem uma fé que é um protótipo para mim e para você, é um modelo de fé para todos nós, nesta noite aqui, na cidade de Tubarão, aqui neste culto de Santa Ceia, porque esse homem aqui, ele é um homem que tem virtudes, mais do que a obra, mais do que fazer algo, mais do que uma expressão de algo que eu faço, é a virtude, é o caráter, é a profundidade que eu tenho com Deus, é a raiz que eu tenho com o Senhor. E esse homem aqui, a Bíblia mostra para nós que ele era um homem que tinha virtudes. Virtudes essas que devem fazer parte da minha vida e da sua vida, de todos que estão aqui neste lugar, de todos que estão aqui ouvindo esta palavra,
de todos que chegaram até essa igreja para ouvir a palavra de Deus. Estevão, significa coroa, ele vai realmente ser coroado com martírio depois. Estevão, ele não é um homem assim de ação, no sentido que a gente vai olhar ele para um lado e para o outro, mas a gente vai perceber que Estevão, ele deixa um modelo para nós, uma virtude para nós como servo de Deus, que serve para mim e para você. Por exemplo, no versículo que a gente leu aí, de Atos capítulo 6, o Estevão vai aparecer por conta de uma situação onde estava havendo uma dificuldade naquela igreja, entre as pessoas mais necessitadas, que a Bíblia vai chamar aqui das viúvas. Eram pessoas que estavam precisando de um apoio diaconal. Essa palavra diaconal, vai aparecer aqui pela primeira vez no texto da Bíblia, que significa aqueles que vão servir. Então, os apóstolos entenderam que eles teriam que estar pregando a palavra de Deus, teriam que estar em oração. Então eles levam a necessidade à comunidade de escolher dentre a comunidade, como se fosse a nossa comunidade aqui, a igreja, homens que fossem homens que refletem o caráter, a glória e também a responsabilidade de servir ao Senhor Jesus Cristo com um bom testemunho. Então a Bíblia diz que eles então escolhem alguns desses, e eles deveriam ter o quê? Uma boa reputação. É o primeiro ponto que aparece ali. Eles deveriam ser cheios do Espírito. É outro ponto que aparece ali. E esses homens, como nós que estamos aqui também, deveriam ser homens e mulheres de sabedoria. Então o Estevão aqui, ele vai aparecer em todo o texto. A Bíblia fala para nós e começa já destacando. A Bíblia, desses 7 homens aqui, 2 a Bíblia vai destacar: Estevão e Filipe. Não vou falar de Filipe hoje, mas o Estevão, a Bíblia vai dar uma amplitude do ministério dele, que foi um ministério de serviço, mas também foi o ministério de servir a comunidade através da pregação, através da palavra. E para isso, ele era um homem que nos ensina, nesta noite, eu e você termos essas virtudes aqui, porque o texto começa dizendo assim: olha, Estevão, tá aí o nome dele, Estevão, ele era um homem cheio de fé. Está aí no capítulo 5, me acompanha aí um pouquinho. Ao parecer agradou a toda a comunidade, então eles escolheram ou elegeram Estevão. Por que Estevão? Porque ele era um homem cheio de fé. E aqui está o grande marco para mim e para você. Não tem como eu e você sermos homens e mulheres de Deus se nós não tivermos fé no Senhor. Não tem como eu e você vivermos neste mundo tenebroso, racionalista, onde as pessoas acreditam mais em outras coisas do que acreditar no próprio Deus. O Estevão aqui, ele vivia cheio de fé. O que é ter fé, se não confiar em Deus? O que é ter fé, se não compreender que o Estevão foi salvo pela fé? Nós somos salvos pela fé. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que a fé, ela vem pela pregação da palavra de Deus. Quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, quando a palavra de Deus começa a adentrar na alma do meu coração, essa palavra de Deus produz em mim fé. Fé é pisteus, fé é confiar em Deus. Então o Estevão, ele foi chamado pela comunidade da igreja do primeiro século. Por quê? Porque ele não era um homem racionalista, que tudo tem que estar certinho, quadradinho. Não. Ele era um homem que ele vivia pela fé. Ele foi salvo pela fé. A fé, como diz o Pedro, o apóstolo, ela vence o mundo. Então, o Estevão, ele deixa para nós aqui um legado, para mim e para você, que jovem, adolescente, ancião, mulher,
homem, viúva, casado, não importa. Todos nós precisamos andar neste mundo pelo bastião da fé, da confiança em Deus. Eu não vou entrar aqui em Hebreus, não sei ler lá na sua casa, que é a galeria dos heróis da fé. De homens que enfrentaram impérios, de homens que foram dilacerados por bestas feras, mas que não negaram a sua fé em Deus. Por que eles não negaram? Porque eles confiavam em Deus. Por que Abraão é o nosso modelo de fé? Porque Abraão andou com Deus sem saber aonde ia. Deus não deu um mapa para ele, dizendo: Abraão, nada disso. Você tem que andar pela fé, cada dia, confiando em mim, confiando em Deus, em todo momento. Você não pode confiar somente na sua saúde, não pode confiar no seu trabalho, não pode confiar na sua conta bancária. Eu e você temos que confiar sempre em Deus. Ele era um homem, esse Estevão aqui, um homem cheio de fé. Ele era um servo. Ele foi chamado para servir mulheres viúvas, e ele serviu. E isso é uma marca. O doulos, o ser servo, o ser escravo de Cristo, é uma coisa importante nessa geração nossa, que só quer ser servida, que só quer ser apresentada para ela as coisas de maneira tão fáceis, que ela não quer mais servir. E esse é um problema. Quando a gente perde, por exemplo, o rumo do Evangelho de Marcos, mostra para nós que Jesus Cristo é um modelo de servo sofredor. Então nós temos que servir. Eu não posso, em pleno século XXI, setembro, acabando este ano, e eu olhar para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, daqui a pouco nós já estamos em outubro, e fazer um autoanálise e dizer: mas eu servi quem? Será que eu fui bom servo como mãe? Como pai? Será que eu servi bem o meu filho, a minha esposa, a minha casa? Será que eu servi bem na igreja? Será que eu tenho colocado os meus dons para que o reino de Deus cresça? Ou será que eu sou simplesmente uma pessoa que sento, me levanto e vou embora? Esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico é aquele que Jesus Cristo falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir o outro, servir o próximo. E Estevão se destaca aqui porque ele era um homem cheio de fé. A pior desgraça para um crente é ele entrar aqui nessa igreja e ele não ter fé no miraculoso, naquilo que Deus pode fazer. Ele entra aqui como se fosse uma religiosidade destituída de ato e ação. Ele vem como um desencargo de consciência: cumpri o meu papel, cumpri a minha tabelinha, agora vou para casa e a minha vida continua na segunda-feira. Está errado esse conceito. Eu e você já devemos sair do nosso lar, da nossa casa, com o nosso coração batendo na boca, dizendo: o que será que esse Deus poderoso vai fazer hoje à noite aqui na igreja? De expectativa de fé e não de religiosidade. Lá vou eu de novo. Esse homem é um homem que tinha fé, e ele era um homem que servia. Servir não é fácil, servir pessoas é complicado, mas servir é o ato da ação mais potente que se reveste e se revela no amor. No amor. Então, ele servia. Outro ponto aqui, a Bíblia diz que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e de boa reputação. Está aí no texto que eu li para você. Eu acho isso interessante, por quê? Porque hoje, os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, a comunidade em geral, ela está cheia de opiniões vazias. A gente gosta de dar a nossa opinião. A gente gosta de ser cheio, às vezes, de orgulho. A gente gosta de ser cheio de nós mesmos, de vaidade. Cheio. A gente gosta de mostrar para as pessoas que nós estamos cheios, só porque, deixa eu falar uma coisa para você. Para você e eu sermos cheios do Espírito, Deus tem que nos esvaziar de nós mesmos. Por isso
que a Bíblia fala para nós que o Estevão aqui, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Que depois o apóstolo Paulo aqui não era convertido ainda. O Paulo aqui, a Bíblia nem fala dele. Mas depois que Paulo se converte, quando ele vê Estevão, porque o Estevão foi uma dos bastiões que Paulo viu, ele era Saulo ainda, ele perseguiu Estevão, ele viu toda aquela dramaticidade, e aquilo obviamente chocou o coração de Pedro, segundo o Dr. John Stott, e quando ele vai em Atos capítulo 9, que ele é convertido, ele se converte e se transforma num servo de Deus. Depois, quando ele escreve a sua epístola, em Efésios, ele diz: olha, sabe de uma coisa? Não se embriague com o vinho. Se você tem que ser cheio, você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é um ato contínuo. O texto ali é sempre cheio do Espírito. Não é como essa caneca aqui que ela está cheia. Não, é sempre enchendo, porque um homem e uma mulher, um adolescente e um jovem, um ancião, qualquer pessoa, quando ele é cheio do Espírito, eu já falei isso aqui, ele pensa diferente, ele vê diferente, ele sente diferente, ele é orientado e guiado, não pela carne, não pela mente caída, mas por Deus. Então este homem, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, ele tinha fé, ele era um servo, ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha uma boa reputação, era uma pessoa que todo mundo olhava: esse cabra aí é crente. Acaba o culto aqui domingo, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar, e cada um vai para a sua base de lar, para a sua casa, e amanhã, para o seu serviço. Amanhã não, porque amanhã é feriado. Quem mora em Tubarão é feriado, quem mora na Laguna dançou, mas quem mora aqui é feriado, né? Então aí você vai para a sua casa na segunda-feira, na terça, você vai para o seu trabalho, e lá está a igreja. Lá está a igreja, lá está você é a igreja. Lá está você é um pedaço do sal. Lá está você é luz. Lá está você é embaixador do reino de Deus. Lá está você para testemunhar a glória de Deus na sua vida. Seja você mãe de casa, seja você patrão, seja você empregado, seja você policial, seja você engenheiro, seja você advogado, seja você médico, seja você pedreiro, seja você lixeiro. Não importa, no lugar onde você está, você deve manifestar a glória de Deus. É lá, pelo poder do Espírito. Então o Estevão, ele era um homem cheio do Espírito, não era um homem cheio de nós mesmos. Essa é a desgraça nossa. Por isso que Deus tem que nos quebrar. Jeremias fala isso. Desce a casa do oleiro, disse Deus para Jeremias, e ele vê aquela obra artesã daquele oleiro que está com barro, fazendo, modelando, e o barro quebra, e ele tem que remodelar de novo. E às vezes Deus tem que fazer eu e você descermos na casa do oleiro, porque Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, para que nós sejamos como Jesus Cristo. A ideia de Deus não é fazer você rico, Ele vai te abençoar. A ideia de Deus não é te dar uma mansão, Ele vai te dar. A ideia de Deus não é fazer você plantar raízes aqui neste mundo, não. É você viver aqui neste mundo. Porque a ideia de Deus, Romanos 8, é fazer de mim, de você, igual a Cristo. Igual a Jesus. Então Deus vai trabalhar em nós, vai arrancar de dentro de nós coisas que não agradam ao Senhor. Esse teu orgulho, essa sementeira amarga na tua alma, se teus pensamentos giratórios ou até mesmo negativos, Deus quer arrancar. É o trabalhar de Deus, é a obra de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: aquele que começou a boa obra, ele não vai deixar ela parada, ele vai continuar. E sabe qual é a maior obra que Deus quer trabalhar? Fala para o seu irmão aí, olha para o seu irmão, diz assim: sabe qual é a maior obra que Deus quer trabalhar? Diz assim para ele, ó: eu. Não aponta para ele, aponta para você. Eu. Você está com vergonha por quê? Fala para o teu irmão aí: irmão, sabe qual é uma obra que Deus quer trabalhar? Sabe qual é? Qual é? Eu. Deus quer trabalhar em mim. Quer trabalhar do meu orgulho. Porque é muito fácil dizer assim: qual é a maior obra que Deus quer trabalhar? Em você. Principalmente as mulheres casadas aqui. Aí elas olham para o marido: você.
Você que Deus quer trabalhar. Aí o marido, coitado ali, não. Você aponta assim o dedo, Deus quer trabalhar em mim. Em mim, Deus. Eu sou a maior obra de Deus. A maior obra que Deus quer trabalhar é no meu coração. E o Estevão, esse homem aqui, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, boa reputação, todo mundo olhava para ele e dizia: esse cara é crente, esse jovem aí é sincero, esse jovem aí tem um bom testemunho, essa mãe é uma baita de uma mãe abençoadora, esse homem é uma bênção. Você pode estar no outro lado do mundo, não importa, ninguém está vendo, sua esposa não está vendo, o pastor não está vendo, ninguém está vendo, mas você lá, você continua sendo um homem íntegro, de boa reputação, sério no que você fala, sério no que você diz, sério no que você age. Eu não preciso, eu e você, termos plateia para nós dizermos que eu e você somos homens e mulheres de Deus. Nós somos homens e mulheres de Deus em qualquer lugar. É para você dar um glória a Deus. Eu vou falar de novo. Nós somos homens e mulheres de Deus em qualquer lugar, amém? Amém. Em qualquer lugar. Quem é você quando ninguém te vê? Aí você vai dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Porque o Estevão, que pouco se fala nele, a não ser nesses dois capítulos aqui, 6, 7, ele deixa um rastro de virtude, de cheiro bom para mim e para você. Ele é um homem que ele tem boa reputação. Ele é um homem cheio da graça de Deus. Por quê? Ele era gracioso, irmãos. Ele era uma pessoa abençoada, coisa boa. Quando você está do lado de uma pessoa agraciada, uma pessoa de conversa fácil, uma pessoa que você pode conversar, que você tem vontade de estar perto, uma pessoa agraciada por Deus, é um homem, uma mulher generoso, de um coração bom, cheio da graça de Deus, não tem coisa melhor. O Vitor aqui, o meu filho, ele introduziu aqui dizendo que o nosso mundo, né, com toda essa problemática que nós estamos vivendo hoje, né, esse caldo sem sabor deste mundo, onde as pessoas têm perdido o aspecto mais básico que a Bíblia fala, que é a imagem e semelhança de Deus. Eu devo amar o meu irmão, eu devo amar as pessoas, e uma das marcas deste mundo tenebroso é que o amor está esfriando. Por isso que a gente está vendo essa desgraceira toda neste mundo, essa desgraceira toda de violência urbana, doméstica, política e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas perderam o coração, perderam a alma, perderam a sensibilidade. O Estevão nos ensina, a Bíblia fala para nós que o Estevão era um homem cheio da graça de Deus, ou seja, gracioso. Ou seja, era uma pessoa que todo mundo quer estar no entorno dele. Uma pessoa que abençoa, uma pessoa que é generosa. Coisa boa é você estar do lado de gente assim, de pessoas assim, que você conversa, que você abre o seu coração, que você vê naquela pessoa um traço dessa maravilhosa presença e Shairém de Deus, essa graça de Deus. Ele era um homem cheio de graça. O Estevão também, ele era um homem cheio de poder de Deus e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha, ele acreditava no miraculoso, está escrito aí na Bíblia. Ele acreditava que o Deus que ele serve, o Deus que ele serve na geração dele, é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Você pode mudar, eu posso mudar, o mundo pode mudar, mas Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. E Estevão aqui, ele é o homem revestido, sabe do quê? De poder. Os homens aqui da igreja, fiquem em pé só um minutinho. Todos os homens aqui da igreja, fiquem em pé só um minutinho. Levanta sua mão assim para o alto, assim, ó. Levanta sua mão para o alto. Repete comigo. Eu desejo, como Estevão, ser revestido de todo o poder, do poder de Deus. Está muito fraco, você não comeu hoje?
Estou brincando, vamos lá de novo. Vamos lá. Eu desejo ser revestido de todo o poder, do poder de Deus, para abençoar a minha igreja, a minha família e a minha casa. E digam bem alto agora, amém? As mulheres aplaudem seus maridos, seus filhos que falam esse negócio aí. Porque elas estão olhando lá e dizendo, é isso aí mesmo, pastor, manda ele ser, aplaude seus maridos. O Estevão era um homem cheio de poder, e pela primeira vez aparece na Bíblia, fora do corpo apostólico, um homem que não faz parte dos 12 e que age como se fossem os 12 fazendo milagres, Deus fazendo prodígios através dele, Deus usando ele, autenticando o ministério dele através de milagres, através de prodígios, através de coisas miraculosas. E eu quero falar uma coisa para os irmãos aqui. Pela Bíblia, eu creio e continuo crendo que Deus é o Deus que faz milagre. É o Deus miraculoso. Não é o Deus que está lá e deixou um livro para nós. Não, é o Deus que está aqui comigo e com você. O Estevão era um homem que ele confiava no poder de Deus. Não é no poder dele, não é no seu poder que você vai influenciar a sua casa, a sua família, ou lá no seu trabalho, ou qualquer coisa que seja. Nunca vai ser no seu poder, sempre no poder de Deus. É Deus que faz através de nós. Por isso que o historiador Justo Gonzalez, escrevendo o livro de Atos, ele disse, esse livro deveria ser escrito assim: Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque você vai ver o ato do Espírito Santo na vida desses apóstolos fazendo muita coisa. Como está mostrando aqui para nós que o Estevão, ele era um homem cheio do poder. É isso que a igreja precisa. Homens e mulheres cheios do poder de Deus, que confiam que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será eternamente. Outro ponto, para a gente correr aqui. Ele era um homem que sabia lidar com a pressão dos seus dias. Como é que você lida com a pressão do dia? Como é que você lida com as dificuldades, com as portas que se fecham, com as críticas que vêm, que batem na sua porta, com as dificuldades que estão na sua alma, pesando a sua alma? Como que eu e você, a gente vai lidar com as dificuldades, como o Estevão aqui, ele conseguiu lidar com a pressão do dia, ele conseguiu lidar com a perseguição por causa da fé. Por causa da fé dele, ele pagou um preço, que foi o preço da própria vida dele, irmão. Eu quero convidar você para vir sábado aqui. Sábado nós vamos ter a nossa conferência missionária. E vai estar aqui o pessoal da Missão Mais. Missão que trabalha com a igreja sofredora no mundo. A igreja que não pode estar aberta como a gente está aqui. A igreja onde as pessoas estão sendo martirizadas, onde as pessoas estão sendo pisoteadas, onde as pessoas estão sendo arrombadas na sua dignidade cristã. Então você vem aqui ouvir, para você até sair da sua redoma, das suas circunstâncias de vida, que você acha que só você tem problema, tem dificuldade, tem isso, tem aquilo outro. É bom você ouvir o que Deus está fazendo na África, na Ásia, no Oriente Médio, em vários lugares. Então a Missão Mais, ela trabalha com isso. E aí sábado, nós vamos estar ouvindo isso. E domingo, o Asaf Borba, que também é um cantor missionário que já viajou por várias partes do mundo, nós vamos estar aqui adorando e louvando o nome do Senhor, para gestar em nós essa consciência missionária. Esse homem aqui era um homem que pagou um preço. Basta você ler ali, eu não vou entrar aqui, não tem tempo, mas se você ler, por exemplo, o discurso do Estevão, foi maravilhoso. O Estevão, ele exalta e glorifica o nome de Jesus. Se você, eu sempre falo para os meus alunos de teologia, se você quer aprender Antigo Testamento num capítulo só,
Quer conhecer todo o Antigo Testamento? Num capítulo só, você tem que ler o discurso de Estevão, que começa no capítulo 7 e vai acabar no capítulo 8. Ele faz um resumo total de todo o Antigo Testamento e chega até Jesus Cristo. E sabe quem estava ali ouvindo? O Saulo, que era um fariseu, que foi criado aos pés de Gamaliel. Nem Saulo teve ousadia de querer debater com Estevão, porque além de Estevão dominar a palavra de Deus, a Bíblia, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ele também estava cheio do poder de Deus, o Estevão. Então ele era um homem que também tinha sabedoria. Ele era cheio de sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Inteligência você adquire nos livros, inteligência você adquire num banco de uma universidade, inteligência você adquire lá no seu colégio, para você ser um pouco mais inteligente, cognitivo. Agora, sabedoria é diferente. Sabedoria é olhar para a vida. Preste atenção. Sabedoria é olhar para a vida na ótica de Deus. Como é que Deus vê essa situação aqui? Não é conhecimento. Porque tem um monte de gente que tem conhecimento, mas não tem sapiência, não tem sabedoria. Ele troca as pernas pelas mãos. Sabedoria não. A sabedoria é como é que Deus olha para essas circunstâncias aqui na minha casa, com meu filho, com o meu coração. Como é que Deus olha? A partir daí então, eu tomo uma posição. Isso é sabedoria. E o Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria. É o que nós precisamos hoje. Não só opiniões, não só sapiência, não só inteligência. Nós, como pai, como mãe, como jovem, como igreja do Senhor, em pleno século XXI, nós precisamos de sabedoria. Hoje no PG do Ricardo da Gabriela, eu fui lá ministrar a Cida, e eu estava falando sobre o Salmo 90, verso 12. O Moisés escreveu: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que formasse a terra e os montes, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes ao homem: voltai ao filho do homem, porque 1000 anos para Ti, Senhor, é como o dia de ontem que passou, é como a vigília que se foi. No verso 12, o Moisés escreve dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos o quê? Sabedoria. Você pode perguntar, mas Moisés, você não aprendeu tudo com Deus? Moisés já tinha 120 anos de idade. Moisés já tinha escrito o Pentateuco. Moisés já tinha orado e o maná tinha caído do céu e durante 40 anos sustentou toda aquela geração. O Moisés já tinha subido no monte Sinai e ficado 40 dias e 40 noites lá com Deus. E Deus escreveu com seu próprio dedo os mandamentos que Moisés depois desceu. E eles não poderiam nem ver o rosto de Moisés da glória de Deus. O Moisés que vai em Mara, quebra um lenho e joga na água que era uma água insalubre, e a água se transforma em doce. Mara quer dizer amargo. O Moisés que toca na rocha e aquela rocha sai água que mitiga a sede de milhões de pessoas. Agora Moisés, quase mais ou menos 120 anos, ele quer se matricular de novo na escola de Deus, dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração cheio de sabedoria. Sabedoria lá na minha casa, sabedoria para eu viver, sabedoria para eu educar o meu filho, sabedoria para eu amar minha esposa, sabedoria para eu amar o meu esposo, sabedoria para isso, sabedoria para aquilo. Sabedoria. Esse homem, o Estevão, ele era um homem cheio de sabedoria, que conhecia com profundidade a Bíblia. Basta o Antigo Testamento. Basta você pegar, por exemplo, o capítulo 6, o verso 10, diz que as palavras dele eram irresistíveis. Ninguém conseguia bater contra o que ele estava falando. Por quê? Porque ele era um homem que era comprometido com esse livro aqui. Esse livro aqui.
que você deve ler como você respira. Que você deve ler como você toma café da manhã, almoço, janta e antes de dormir ainda como uma bruinha. Que você deve se alimentar desse livro aqui todo dia. Não seja analfabeto da Bíblia. Seja um homem e uma mulher que conhece esse livro aqui. Que você coloca o seu rosto, ia falar sua cara, mas fica feio. Mas você coloca o seu rosto ou enfia a sua carona ali dentro. Você diz, agora eu quero que tu fale comigo, Senhor. Agora eu quero conhecer. E não é leitura superficial. É leitura pormenorizada, como eu estou fazendo aqui no texto de Atos 6. Esse homem aqui, o Estevão, ele não ligou para mais nada, a não ser glorificar o nome de Deus através da palavra. E quando ele está anunciando, verso 6,15, eu acho tão lindo. 6,15 diz assim, olha só, 6,15. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, eles estavam olhando para Estevão. Eles estavam olhando para este homem aqui, e quando eles olharam, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. O Estevão tinha um rosto sereno. O Estevão tinha um rosto que tinha um brilho de Deus nele. O Estevão, ele tinha um rosto onde a paz de Cristo estava no entorno dele. O Estevão, ele vivia na presença de Deus. Por isso que quando os seus algoz, o sinédrio ia julgar ele, quando eles olharam para Estevão que estavam sentados, eles olharam e viram na face, na silhueta de Estevão, como se fosse um anjo. Tamanho era a presença de Deus sobre a vida dele. Como Sadhu Sundar Singh, aquele jovem, lá na Índia. Seu pai era um pir, seu pai era o governador. E o Sadhu Sundar Singh estava no quarto dele, orando. Ele não conhecia Jesus. Jesus vem até ele. E Sadhu Sundar Singh se converte com 15 anos de idade. Aquele hindu, ele era hindu. Ele se converte. E quando ele se converte, tem essa experiência magnífica com Jesus Cristo. Ele escreve isso no seu livro que ficou muito conhecido, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É o livro dele. O pai dele manda ele embora, deserda ele de toda a herança, porque ele estava renegando o hinduísmo. E manda ele embora. E ele diz que a primeira noite que ele dormiu no relento, a primeira noite que ele dormiu debaixo daquela árvore, a primeira noite que ele não estava dormindo no seu quarto almofadado, ele disse que foi a melhor noite da vida dele, porque quando ele se deitou, ele sentiu que a presença de Deus veio sobre a vida dele. Ele saiu pregando o evangelho pelos contornos da Índia. E muitas pessoas foram se convertendo. Ele deixou seu cabelo preto crescer. Ele colocou uma roupa de hindu como um cristão. Agora o Sadhu Sundar Singh sai evangelizando e pregando o evangelho. E multidões vão se convertendo. Até que um dia ele chega na casa de uma pessoa e ele bate na porta. Vem um adolescente, uma criança. Abre a porta e sai correndo. E fala para a mãe: mãe, sabe quem está lá na porta? Ela disse: não, é Jesus. Jesus? É Jesus. Eu vi uma luz na vida daquele homem. E a mãe vai lá, e quando ela chega lá, é Sadhu Sundar Singh. Ele está cheio do Espírito. Ele revela o Espírito sobre a vida dele, e todo mundo vai se convertendo no poder da pregação e da unção, e do rosto dele que brilhava como se fosse a glória de Deus. O rosto de Jesus resplandeceu no Monte da Transfiguração. O rosto de Moisés brilhava no Monte Sinai. O rosto de Estevão era angelical. A grande pergunta é: e o seu? E o meu?
Será que a gente transmite essa paz? Será que as pessoas olham para a nossa face e vê Deus em nós como a esperança da glória? O Dr. David Williams, um exegeta do livro de Atos, ele diz que Estevão era gracioso para com as pessoas, era um homem que tinha um encanto pessoal, porque ele andava com Deus. Os olhos de Estevão não estavam nessa terra passageira, mas os olhos de Estevão estavam no céu. Olha só, 7:54 diz assim, já quase encerrando a pregação. Ouvindo ele isso o que? A pregação que Estevão pregou, como eu falei para você, que é conhecer o Antigo Testamento, lê o capítulo 7 todinho de Atos, capítulo 1 até o capítulo 53, você vai ter uma visão geral do Antigo Testamento. Ouvindo eles, Estevão pregar e mostrar que Jesus Cristo é a promessa de Deus, olha só o que aconteceu. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Mas o Estevão estava cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não se abala com opiniões, ele não se abala com este mundo, ele não se abala com as circunstâncias. O homem cheio do Espírito Santo, ele confia em Deus. Quando eu falo homem aqui, eu falo homem, mulher, criança, todo mundo cheio do Espírito Santo. E olha, por isso que eu disse para vocês que o Estevão, ele não estava só olhando para essa terra como nós estamos olhando, fincados nessa terra, tudo tem que ser debaixo dessa calota desse céu, tudo, não, aqui a nossa vida é passageira, nós temos que viver aqui, comprar, vender, tudo mais, não tem problema nenhum, mas o nosso olhar tem que estar fixo, como diziam os puritanos, sempre no céu. Você se lembra quando o Dr. Chad veio aqui, em memória? E ele disse, quanto tempo que você tira na semana para pensar sobre o céu conforme a Bíblia revela? Quanto tempo? E eu fiquei pensando, sabe, eu não penso nesse negócio, que a nossa geração é a geração da pressa, eu não olho lá o que a Bíblia fala sobre esse Urano, sobre esse céu. O Estevão, o texto é claro para nós, que diz assim, o Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Apóstolo Paulo vai falar isso em Doutrina aos Colossenses, buscai as coisas que são lá do alto e não as coisas que são cá dessa terra. Jesus Cristo vai falar isso também. Ele vai dizer, sabe onde é que você deve guardar o seu tesouro? Onde é que ele disse? No céu. Porque se você guardar o seu tesouro aqui nessa terra, tem ladrão, tem traça, você não vai conseguir segurar esse negócio, porque isso acaba. Agora, se você guardar o seu tesouro no céu, tudo está garantido pela graça do Senhor. Então, o texto diz que ele falou assim, fitou os olhos no céu, e quando a gente fita os olhos no céu, vai acontecer uma coisa. Ele diz assim, e ele viu a glória de Deus. Tanta gente que entra na igreja, não vê a glória de Deus, que sua mente está acelerada, seu coração está preocupado, ele está louco que acabe esse culto, ele está louco para ir para casa, ele está louco para comer o restaurant do domingo, ou ele está louco para fazer alguma coisa, ele não fica concentrado aqui, ele não fica aqui dizendo, esse tempo é o tempo que Deus deu para mim, é 1h15, eu vou ficar aqui nesse lugar, e eu quero ver a tua glória, Senhor, eu quero fitar os meus olhos para o céu. O Estevão fitou os olhos dele para o céu, e a Bíblia diz para nós que o Estevão viu a glória de Deus. Viu o poder de Deus na vida. É tudo que nós precisamos ver, a glória de Deus lá na nossa casa, lá no nosso lar, no nosso coração. Ele viu a glória de Deus. Todo mundo que vê a glória de Deus, todo mundo que é amado pelos céus, é odiado por essa terra e pelo diabo. Todo mundo que vê a glória de Deus, todo mundo que fita os olhos seguros em Cristo Jesus, ele é aplaudido nos céus, como disse o Max Lucado, mas ele é odiado aqui nessa terra. O Estevão viu a glória e foi odiado. Olha só, irmão, vamos encerrar agora. Olha o que o texto diz aí, eu queria que você lesse.
verso 56. O Estevão disse: eis que eu vejo a glória de Deus e vejo Jesus assentado à sua direita, como rei, como Senhor, assentado à sua direita. E aí ele acaba dizendo aqui, o Estevão, ele fala que Jesus Cristo recebe ele em pé. Primeiro ele disse que Jesus estava assentado. Parece uma contradição de termo. Agora ele vai mudar a narrativa dele. Ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Por que ele fala que Jesus estava sentado e agora ele fala que Jesus estava em pé? Porque ele ia morrer no martírio e Jesus estava em pé para receber o primeiro mártir da igreja. Porque Jesus Cristo falou em Lucas 12, 8, presta atenção. Ele disse: se me confessar diante dos homens, se eu e você confessarmos Jesus Cristo diante dos homens, lá no meu trabalho de serviço, não importa, se vão fazer piadinha, você vai sempre tocar na tecla: eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, eu amo a Deus, não importa a opinião alheia, não importa. Não seja um 007 para Cristo. Jesus falou, está escrito lá no texto de Lucas 12, 8: se me confessar, é o que o Senhor está fazendo, diante dos homens, o Filho do Homem confessará diante dos anjos você. Que palavra, que vai se... Jesus falou isso em em Lucas capítulo 12, 8, e agora isso acontece literalmente na vida de Estevão. Ele confessou Jesus, ele fala que eis que estou vendo Jesus Cristo assentado à destra do Pai, mas agora ele diz: eis que eu estou vendo, disse o Estevão, eu vejo os céus abertos. O céu se abriu, eu estou vendo o céu aberto. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo Jesus Cristo em pé, dizendo para você, para mim, para todos nós: vem, bendito do meu Pai, para o reino que eu preparei para você. Que, como ele falou em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e por isso que eu fui lá preparar lugar. Vinde, bendito do meu Pai. O Estevão acaba orando, dizendo assim, olha a oração dele: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando, é um ato de prostração, clamou em alta voz, agora um ato de perdão. Ele diz: Senhor, não lhe impute a eles este pecado. Que pecado era? Eles iam apedrejar Estevão. Estevão morreu apedrejado. Não impute a eles esse pecado. E com essas palavras, o Estevão adormeceu. E agora nunca mais nós vamos ouvir falar de Estevão, a não ser que esse homem nos ensina, primeiro, a ser cheio do Espírito Santo. Segundo, a ser cheio de fé e servo. Terceiro, a ser cheio da graça de Deus. Quarto, ele era um homem cheio do poder de Deus e fazia prodígios. Quinto, ele era um homem que sabia lidar com a pressão dos seus dias. Sexto, ele era um homem cheio de sabedoria. Sete, ele era um homem que conhecia as profundidades da Bíblia. Oitavo, o texto sagrado diz que o seu semblante era como anjo. Nono, os olhos de Estevão não estavam nessa terra passageira, mas no céu. 10, ele viu aberto a glória de Deus e Cristo à direita de Deus Pai. 11, ele foi apedrejado e permaneceu firme, foi o primeiro mártir da igreja. 12, ele era um homem de oração e cria no cuidado de Deus. 13, ele tinha um coração perdoador e amou os seus adversários. Esse livrinho aqui, F.F. Bruce escreveu e tentou historiar a vida de Estevão, porque raros são os livros que falam de Estevão. E F.F. Bruce, depois de estudar mais de quase 30 anos a vida do apóstolo Paulo, escreveu aquele livro maravilhoso de Paulo, o F.F. Bruce. Então ele se debruçou a estudar a vida do Estevão na perspectiva dos judeus helenistas. É uma obra de arte que ele escreveu. Que eu e você possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito, cheios de temor, boa reputação,
onde acabou ali o culto, eu vou para casa e lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus que não vai se inclinar para este mundo aí fora, pelo contrário, que vai pregar o reino de Deus para as pessoas, que vai ver o céu aberto, que vai ver Cristo sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos? Aplauda a palavra. Louvado seja o Senhor.